seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Beleza Singular. Meu nome é Samira Alfenas, eu sou médica, especialista no gerenciamento do envelhecimento e no rejuvenescimento facial e corporal. Estou aqui hoje com uma convidada muito especial, que é a Lisandra Rocha, ela que é farmacêutica, tem uma grande experiência em medicina chinesa e veio aqui hoje para compartilhar conosco um pouquinho dessa experiência e de como ela tem transformado e feito tão bem para tantos pacientes através dessas técnicas e essas, né, formas de abordagem da medicina integrativa, né, que a gente tem, que vai para além da medicina convencional que a gente traz aí e tem excelentes resultados. Seja muito bem-vinda, Lisandra. Conta pra Obrigada, gente. doutora Samira. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. É uma honra, nós que agradecemos. Conta pra gente, como que surgiu aí a medicina chinesa na sua vida? Como que a farmácia veio e você trouxe todo esse arsenal de ferramentas, né, que a gente consegue mudar e melhorar tanto a vida dos pacientes aí. Começou, eu já tinha formado a farmácia, tinha feito especializações na área. Eu gostava muito de malhar e na academia eu tive uma lesão na coluna, Sim. onde eu comecei a ter muitas dores. Fiz mais de 50 sessões de fisioterapia, melhorou um pouco, mas mesmo assim as dores não paravam. O médico fez o diagnóstico como fibromialgia e falou que pelo resto da vida eu teria essas dores. Foi quase um diagnóstico que mais aprisiona do que liberta, né? Sim. Então eu ia dar um plantão, eu trabalhava de dia, trabalhava urgência à noite, aquela loucura, aí do nada a coluna travava. Nossa. Era testado de uma semana, eu não gostava de faltar de serviço porque era importante eu estar ali. E eu, muito triste, fui entrando em depressão. Imagina. Comecei a engordar. Então a imagem da gente, né, se não tá belo assim fisicamente, o corpo, né, de Isso dá um academia. baque na autoestima, né? Sim, fiquei muito triste de não poder mais fazer atividade física. Foi então que eu ouvi falar que a acupuntura poderia melhorar as dores. Então procurei um médico na época, com a visão diferente. Ele, com uma sessão, eu saí de lá sem dor nenhuma. É incrível, né? É incrível. Depois fui fazendo outras sessões. Perguntei a ele, onde é que o senhor estudou? Eu quero aprender esse negócio. Parece até um feitiço. Mágica. O que é isso? Então eu procurei o lugar onde tinha a especialização e fui estudar. E aprofundei. E não só para dores, mas o emocional um todo. Eu fui mudando a minha vida. Porque a acupuntura ela vem da medicina chinesa, que é uma medicina milenar, tem mais de 5.000 anos. Antes de Cristo já estava aqui essa medicina. Então, durante o estudo, eu fui aplicando em mim mesma. Sim. E quando você foi vendo, né, conseguindo aplicar em você, você foi sentindo também essa transformação de vida, esse despertar? Porque eu falo que ter contato com a medicina, né, a gente diz alternativa, né, integrativa, falei errado, integrativa, mas na verdade ela é muito mais que isso, né? Ela vem Sim, agregar, né? sim. Ela soma e muitas vezes traz benefícios que até superam o que a gente encontra, né, na medicina convencional. Como é que Sim. foi isso, assim, que te marcou? Conta um pouquinho. Não, foi uma transformação em mim. E quando a gente estuda, a gente vai tratar o outro, a gente tem que se cuidar primeiro. Sim, é E verdade. foi uma transformação tão grande que a medicina oriental não é só agulha e acupuntura. Eles trabalham também na formação do médico chinês, eles trabalham exercícios físicos, Olha, o Qigong. Na pandemia a gente via muito o pessoal fazendo tai chi nos hospitais, são movimentos que trabalham verdade. energia no nosso corpo. Então fortalece pulmão, fortalece coração, vários órgãos do corpo pelo movimento.
Eles trabalham meditação, trabalham também a alimentação. A alimentação não é só, cenoura tem vitamina A, isso tem vitamina tal. Tem a energia também da planta que atua no emocional. Então, a gente come as emoções. A pessoa que está engordando, o que ela está comendo, qual sabor. Até o sabor que você come te diz sobre as emoções. Então, eu fui estudando, aplicando em mim primeiro. Que incrível. Eu fui emagrecendo, minha alimentação é outra, completamente diferente. Então, no dia a dia, eu fui aplicando isso. Na minha família, eles foram observando. Hoje, eles também seguem essa linhagem da medicina oriental. Sim, que legal, né? Você Sim. transformou não sua vida, mas revolucionou a vida de tanta gente que está aí no seu convívio, né? Sim, meu pai emagreceu demais também, minha mãe está legal. emagrecendo. A gente, né, quando a gente está bem dentro da gente, Samira, a gente... Reverbera, né? Sim, o nosso físico fala muito do nosso interior. É verdade. Eu falo que não só o físico, o externo, né? Tudo que nos rodeia, a gente começa, Sim. estando bem, transformar os nossos ambientes ao redor, né? Sim. E é tudo energia, né? Tudo energia. Tem um livro que é interessante do Joe Dispenza, não sei se você já ouviu falar, que ele também é médico. E ele fala sobre isso. Quando ele começou a falar sobre energia, sobre compreender a saúde de um ponto de vista mais energético, ele teve muito medo. Medo do que a medicina tradicionalista ia falar e de tudo que eles iam trazer. Até que ele começou a estudar e fazer estudos que medissem o quanto energético que cada emoção impactava na saúde, né? E como que ele foi fazendo essas transformações. Eu acho que isso casa muito com o que você está falando, porque a acupuntura, à medida que ela vai tratando isso, ela também mexe na energia, né? Sim, ela é baseada na energia da pessoa. Conta um pouquinho pra gente, como é que funciona? Então, na medicina oriental, por exemplo, uma pessoa com hipertensão. Aqui a primeira escolha, vamos começar com losartana. Todo mundo vai tomar losartana. Vamos dar um exemplo. Na medicina chinesa, não. A gente vai fazer uma avaliação. Quando eu faço a avaliação de um paciente, é 1 hora e meia avaliando. A primeira consulta é a mais demorada, porque eu vou conhecer a essência da pessoa. Então, tanto questões físicas quanto emocionais eu vou estar conversando. Então, quando um paciente começa a ter uma hipertensão, só de tratar emocional, a pressão já abaixa. Imagina. Qual emoção? Pode ser ansiedade, pode ser raiva. Cada emoção são pontos diferentes que a gente vai estar atuando. Como pode ser uma alimentação também que não está adequada. A gente vai mudar essa alimentação com base energética, não nutricionista, não é de calorias. Sim. Base energética, porque a gente tem a energia dos alimentos. Por exemplo, café, para quem é ansioso, bebe muito café. Tem vontade de tomar café. E a gente tem alguns outros chás também. As pessoas acham que chá é só para acalmar. Não. Tem chá para tudo. Super revigorante, né? Sim, então tem chá, tem paciente tomando chá mate para dormir. Gente, tem cafeína. Vamos trocar de chá. Aumenta a ansiedade, dá insônia. Então, a gente tratando isso, uma insônia, de onde que vem? A pessoa dorme direito, a pressão abaixa. Então, a gente consegue ter uma visão mais ampla e tratar esse paciente. Muitos param quando voltam no médico, a pressão está tão baixa que o médico retira a medicação. É incrível. Eu, atuo no consultório particular e também no SUS e eu vejo muito isso. Então, vários pacientes chegam com esse adoecimento emocional e nesse processo vai surgindo mesmo a pressão alta e vai surgindo quadros de ansiedade, né? E às vezes a gente tratando esse emocional, aquilo tudo vai melhorando, a gente vai fazendo a desprescrição. Na ansiedade, você tem algum quadro assim que você gostaria de citar? Que eu vejo que grande parte das pessoas estão vivendo uma ansiedade, estão
né, tendo um grande impacto na qualidade de vida. Você podia trazer pra gente, assim? Porque com certeza eu sei que você tem essa experiência aí para poder agregar. Sim, acho que 70% dos meus pacientes me procuram para tratar a ansiedade, inclusive crianças. A minha Imagino. mais novinha tem 2 aninhos, Olha! E já com ansiedade? já com ansiedade. Só que a gente vai ver os pais também, aí eu falo que é um tratamento, um É a conjunto. família, Né? né? A mãe quer fazer as coisas, toma o celular, excesso de tela, até as cores dos desenhos influenciam, cores muito vibrantes, Sim, vai fazer a pessoa ficar mais ansiosa. Nós adultos ficamos, imagina as crianças, muitas pessoas sim, esquecem delas. sim. Então eu trato, eu vou conversando o que está acontecendo em casa para, às vezes as mães com medo de uma criança já tomar remédio controlado para ansiedade. Às vezes Sim. procura as práticas integrativas para não tomar remédio. Uhum. Então, não, se der certo, eu não vou precisar. Então, é onde me procuram para tratar e eu tô tendo resultados, assim, fantásticos. Que legal. Eu- E aí você vai vendo, por exemplo, essa criança aí, você já tá vendo ela ficando mais tranquila? sim, eu tô com esse de 2 aninhos, ele é autista. E ele não para de movimentar, ele nem olhava nos meus olhos na consulta. Aham. Só a mãe conversava, ele muito agitado, ele mexia nas minhas canetas, eu tenho uma planta no consultório, ficava lá arrancando as folhas, ele não parava e não olhava Sim. nos meus olhos. Então, esse paciente, eu tratei ele com, além de orientar a mãe, eu comecei a usar florais com ele, Florais. para tratar Sim. o foco e acalmar ele. Sim, a gente. Com 1 mês, a mãe me liga, chorando, e mandando as fotos dele na escolinha, que ele não Olha, interagia com nenhum colega. que E ela me mostrando legal. as fotos dos coleguinhas abraçando ele, dando a mão, indo para o escorregador, ele participando junto. Aí quando ele retornou a mim, ele já olhava nos meus olhos. Eu tenho até uns Olha, balões no meu consultório. Ele brincou comigo, olhando nos meus os olhos. olhos. Ele estava mais calmo. Que incrível. Então, esse paciente teve uma grande melhora sem usar os medicamentos convencionais, sem usar remédio controlado, só com o floral. A gente para observar como que esse processo de adoecimento ele está muito ligado a também a maneira como a gente tem lidado com a vida, né? Sim. Não só a questão de base, que né, a pessoa pode nascer com aquilo, mas a maneira como a gente traz de estímulos para o corpo que vai fazer uma grande mudança em toda essa composição corporal, bioquímica, né? Muito legal isso que você trouxe dos florais. Eu acho que eu queria voltar ainda um pouquinho na acupuntura e a gente caminhar para os florais dessa conversa, pode? Podemos? Na acupuntura, já teve algum caso assim que deu, não sei, que você queria falar, que esse paciente teve algum estalo, assim, eu vou contar o que eu tive uma experiência que foi muito incrível. Eu fui fazer a acupuntura pela primeira vez e eu lembro que foram várias coisas, assim, uma abordagem muito especial e várias coisas que foram me relatadas à medida que foi acessando, né, nas nossas conversas ali, o acupunturista. Ele virou para mim e falou: "Vou fazer um ponto". E eu tava super tranquila. Aqui que vai te trazer um outro olhar para a vida, um despertar. Falei: "Ah, tá bom". Foi, fez. Eu falei: "Ah, ok, tá tudo ótimo". Sai leve, flutuando. E aquilo, a gente pensa que não, mexe com as emoções de forma muito intensa, né? Sim. Eu lembro que na época eu tava jogando um jogo, Banco Imobiliário. E naquele momento, eu lembro que eu tava ganhando. E eu sempre fui uma pessoa que nunca tive muita dificuldade de ganhar as coisas, assim, sabe? Eu achava que nunca merecia. E aí, quando eu tava nesse processo, eu tinha acabado de sair da terapia, isso acho que agudizou. Veio aquele estalo e eu comecei a chorar, culpada de estar ganhando. Foi um despertar para mim, para olhar para isso que eu não tinha parado para olhar. Existe algo assim realmente ou eu tô viajando?
Não, existe sim. Nós temos no corpo os pontos de energias, chamados meridianos. Nós temos vários. Meridiano seria tipo o caminho que a energia percorre no nosso corpo. Então, nós temos o caminho do pulmão, do coração, dos órgãos e as emoções juntos. Então, uma pessoa, por exemplo, com depressão, então vou desbloquear o meridiano ali para a energia percorrer e eu consigo tratar essa depressão. Inclusive, tem pontos que eu consigo aumentar a dose de serotonina, dopamina, através dos pontos de acupuntura. Eu vou ativando os pontos no cérebro também. Que coisa incrível. Já tem vários estudos. Antigamente, esses estudos ficavam só na China. Aí a França foi querer contestar, não dá certo, e começou a fazer vários experimentos. Olha. As pesquisas foi onde fez um boom na medicina oriental. Sim. Porque viu que realmente tem comprovação científica. Tem benefício, né? Muitos benefícios. E controle de dores crônicas, né? De dores, emocional, do todo. Eu tive a oportunidade de ir para a China em 2019. Ai, que lindo, conta. Lá eu fiz estágio em 2 hospitais. E foi muito diferente como eu trabalhava no hospital aqui. E quando eu cheguei lá, cadê as medicações? Não tinha medicações. Eles usam as agulhas. Sabe aquela mesinha que a gente deixa com as coisas do lado da maca? A mesa de apoio. Lá tinha ventosas. Olha. Moxa, que é uma planta que a gente utiliza em pontos de acupuntura também. E as agulhas. Que interessante. Então, eu fui no setor, e lá é separado, né? Um hospital público, o médico tem que saber de tudo, né? Chega doenças mentais, dores, lá não, ó. É de olho, tem um oftalmologista no hospital, tá? Vamos ver como é que trabalha aqui a oftalmologia. É acupuntura em pontos para melhorar a visão, para melhorar problemas, conjuntivite. Pra conjuntivite? Então, médico especializado nisso, mas com as agulhas. Que incrível. Tinha uma médica que ela era especializada em AVC. Olha. Um paciente, os pés dele eram para dentro. E ela começou a fazer puntura. Eu nem sabia disso, eu fui conhecer lá, na língua. Sim. Ela punha as agulhas e tirava, mandava ele andar. Anda, esse fala, parece que tá xingando, né? Vai lá e volta. Ele ia, voltava, ela fazia. O pé dele foi nele andar, nesse percurso, os pés dele foram voltando assim na hora. Eu queria ter filmado, mas lá eles proíbem a gente de filmar. Mas pra mim foi assim a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu queria ter ficado mais tempo lá, ter feito curso com essa médica para aprender as técnicas. Mas, se Deus quiser, eu ainda vou aprender muita coisa a mais para trazer para cá. Que legal! Aí tem médico especializado em pulmão, doenças respiratórias. Lá na China, por conta da poluição, eu passei muito mal lá com crise de asma. Os médicos me trataram com ventosa e as agulhas. E me orientaram quais os alimentos que eu deveria comer para a energia deles fortalecer o meu pulmão. Gente, que coisa incrível! Nossa, eles cuidaram muito bem de mim. Foi muito legal. Caramba. Essa experiência. Mas mesmo assim, eles ainda associam medicação ou nada? Porque, por exemplo, se a gente for pensar na bombinha, um broncodilatador... Não, com agulha. Não, mentira. Com agulha. Tanto é que eu tinha levado a minha. Aí eles me ensinaram até as técnicas que eu uso nos meus pacientes, porque foi usada em mim. Então, na pandemia, muitos pacientes com fadiga, no pós-Covid, andavam de tiquinho, ficava cansado. Sem fôlego, né? Sem fôlego. Eu utilizava essa técnica e o fôlego voltava. E eu tenho paciente também que em crise de bronquite, peito carregado, eu uso essa técnica com agulha e ventosa para expectorar. Eles falam que é melhor que a bombinha. Caramba. A experiência dos meus pacientes. Eu também, quando eu tô em crise, se eu tô com a ventosa aqui do lado, ou alguma agulha, eu uso e eu não preciso usar a bombinha. Porque a gente faz esse efeito broncodilatado com as agulhas ou com ventosa. Que coisa incrível, não? Sim, incrível. Nossa. A ventosa você conhece?
Pois é, eu nunca tive nenhuma experiência, não cheguei a fazer nenhum tratamento, mas assim, agora eu fiquei ainda mais curiosa. Não, quando você fizer, você não vai querer parar, não. É É muito bom. mesmo? Ventosa, igual nas Olimpíadas, que ficou muito Sim, a famosa gente essa via. técnica. Os nadadores lá com aquelas marquinhas Sim, vermelhas nas costas, aquelas no corpo bolinhas todo. redondas vermelhas, né? Sim, sim. A ventosa, aqui no Brasil, pessoal, os fisioterapeutas utilizam mais para fazer a liberação miofascial, liberação ali da Sim. musculatura para aliviar dores. Na medicina oriental, a gente usa para isso também e além. A gente não usa só nas costas, a gente usa no corpo Uhum. todo, em pontos de acupuntura, para poder Olha, liberar e desbloquear os pontos que a gente precisa. que incrível. Que incrível. E isso também consegue acessar não só a parte física, mas também bioquímica, né? Sim, sim, Com essas mudanças no metabolismo e sim. melhoria das doenças. Que O incrível. nosso corpo é tão perfeito, é só Deus mesmo para fazer essa perfeição. Que é quando a gente põe ventosa, por exemplo, nas costas tem muitos pontos de emocional, assim, tristeza, Sim. medo, ansiedade. Então, tem região que a ventosa a gente faz a mesma sucção ali no local. Tem pontos que ficam rosadinhos e depois desaparecem. Tem pontos que ficam bem roxo e por muito tempo. Mas por que que esse ponto ficou roxo assim e o outro não? Em mim ficou e em você não ficou? Eu sempre tive essa dúvida. Por que será disso? Pode ser na Bloqueio? bloqueio. Pode ser que eu esteja com uma inflamação mesmo, onde fica vermelho o sangue. O sangue tem a parte, né, o sangue, o transporte ali, e os leucócitos, né, que são a parte de defesa, Sim. ele vai para a região para fazer o efeito anti-inflamatório. Então, ao Uhum. invés de eu tomar uma medicação, um nimesulida, um ibuprofeno, eu vou fazer esse processo exatamente no local, sem efeito colateral. O único efeito colateral é ficar bem relaxado e querer dormir na maca. Porque meus pacientes custam levantar da maca, não querem ir embora. Imagina. E também a gente tem determinados pontos que é de emocional. Então, por exemplo, a pessoa chega para mim, eu quero tratar só a dor. Quando eu vou apalpando, né, entre uma vértebra e outra, tem uns pontos específicos que eu vou procurando. Hum. Opa, você tá ansioso? Não, não estou. Aí eu Você já ponho a detectou que está. ventosa, fica roxo. O que está acontecendo? O paciente abre a boca para chorar e conta o que está acontecendo. Então, o corpo não mente. Sim. O corpo não mente. Então, as ventosas a gente usa para tratar tantas emoções quanto o físico também. Que incrível. É despertar o corpo, despertar o espírito para entender que o corpo fala, né? Sim, o corpo fala. O E corpo fala. muito. Quando a gente tá ali nesse processo de autodescoberta, porque nós não somos ensinados a olhar para as emoções, não somos Não. ensinados a olhar para entender o porquê que a gente reage, como reage, o Sim, que que a gente está sentindo. A gente não sabe nem dar nome ao que a gente está sentindo muitas vezes. Eu falo sim. muito isso com meus pacientes. E fazer esse processo de autoconhecimento, por muitas vezes é muito doloroso, né? Não é nem todo Uhum. mundo que está aberto. Esse caso que você trouxe, por exemplo, não estava. Sim. Mas a gente tem a acupuntura que vai trazer esse processo, né, de auxílio em autopercepção do corpo, as ventosas também, e também os florais que você tinha trazido, né? Sim. Que são 38, não são isso? 38 Sim. florais de Bach? De bar. Conta pra gente sobre os florais de Bach. Começou há uns 100 anos atrás com o Dr. Eduard Bach. Ele era um médico muito bem conceituado na Inglaterra, ministrava aulas para seus alunos, tinha um ambulatório de medicina. E ele reparou que os pacientes com a mesma doença, tomando a mesma medicação, que a gente tem os protocolos, né? Os Sim. protocolos das diretrizes, tal doença, tal remédio. Para todo mundo é igual. E o Dr. Bar começou a perceber que umas pessoas melhoravam,
outras não. Ele, ué, gente, mas a mesma doença, por que disso? Ele era muito questionador, muito inteligente. E ele tinha um olhar bem aprofundado. Ele começou a perceber a personalidade das pessoas. E ele foi separando em grupos. Pessoas mais tranquilas, mais ansiosas, foi separando em grupos, por temperamentos. Então ele reparou, esse grupo aqui melhorou, esse aqui não. O que está acontecendo? Então o emocional está alterando, que nem a medicação está dando conta de tratar. Sim. Então o Dr. Barr começou a estudar a homeopatia, né, a medicina do Dr. Hahnemann, que é outro médico também. Então ele foi vendo a base energética mais aprofundada do emocional. Só que ele achou um pouco complexo demais, queria algo mais fácil de trabalhar. Foi onde ele começou, e a homeopatia usa não só plantas, mas a gente utiliza minerais, venenos de animais, não é só planta. Então ele começou a observar as plantas, começou a estudar muito e foi vendo a linguagem da planta, que as plantas elas têm uma maneira ali de sobreviver, mas cada uma maneira diferente. Ele foi associando a nós, ao ser humano. Ele começou a tratar, a usar nele mesmo, para ir testando. Então ele começou a pegar a parte energética da planta, porque a gente tem a parte química, né? Muitas pessoas tomam chá achando que é natural. Tem efeitos colaterais, as medicações vêm das plantas. Sim. Então tem efeito colateral. Os florais é um pouquinho diferente, ele tira essa parte química e pega só a parte da energia vital da planta. Que legal. Se a gente vive, a gente tem energia vital. Quando a gente morre, não tem mais energia. Enquanto tiver energia, a gente está vivo. Então ele pega essa energia vital da planta para poder fazer os florais. E cada planta atua em uma emoção. Então ele fez vários livros, várias pesquisas, e os estudos dele é conhecido assim mundialmente. Até ele morrer, ele ainda escreveu vários livros. Ele velhinho lá escrevendo. Que incrível. Sim. É quase assim, o divertidamente para os mais jovens hoje, em olhar para as emoções, ele já estava ali trazendo um conhecimento muito mais profundo, né? Muito. Em conexão com a natureza. Sim. Que legal. E ele tem uma visão mais ampla, por exemplo, para a ansiedade aqui. Qual o medicamento que você passaria para um paciente muito ansioso? Passa o mesmo medicamento. Não, a gente vai precisar entender qual a causa dessa ansiedade, mas habitualmente é na medicina, né? Alopática, a gente acaba fazendo as medicações convencionais, né? Seguindo os protocolos, mas há muito mais o que se fazer, né? Sim, então assim, qualquer remédio, fluoxetina, sertralina, desvenlafaxina, citalopram. Então a pessoa vai tomar, todo mundo vai tomar, aumentar ali a dose ali de serotonina, né, que é um neurotransmissor ali que vai aumentar a felicidade, o prazer, bem-estar. Mas por que o paciente parou de produzir e por que abaixou o nível? O que está acontecendo? Dr. Barr foi mais a fundo. Então, por exemplo, ansiedade. Tem vários tipos de ansiedade. Não é só um. Então, ele vai específico naquele paciente. Tem um paciente, por exemplo, que só fica pensando no amanhã. Eu tenho que fazer isso, depois aquilo, não vive o presente. Você vai conversar, então, aí amanhã isso, amanhã tem aquilo para fazer, eu tenho que comprar aquilo outro. Vive lá na frente. É acelerado. Vamos descer a escada? Não, vou na frente, ser muito mole. O excesso de futuro, né? Ou no trabalho. Doutora Samira, depois você me entrega isso? Tá, daqui meia hora. Aí passa 15 minutos, até agora você é mole, a pessoa não consegue esperar. Até a fala dessa pessoa é mais agitada. Ela gesticula muito, a agitação está nela. A gente tem um determinado floral. Agora tem um outro tipo de ansiedade que a pessoa começa a remoer um pensamento. Nossa, tem esse problema.
e só pensa nesse mesmo problema o tempo todo. É Aham. outro tipo de floral. Ah, isso é muito comum também, né? Agora tem gente que tem ansiedade, aconteceu um trauma e a pessoa não sai desse trauma, paralisa ela. Uhum. Sabe essa ansiedade que paralisa? Totalmente. Eu lido muito com pacientes com quadros assim no consultório também. Então tem um floral para isso. Cada planta Específico. para um tipo específico. Tem gente que tá Ah, preso no passado, tem gente que tá no futuro. não. Então a gente precisa trazer essa pessoa para o presente, mas cada pessoa é bem específico o floral. Então a gente faz a prescrição ali de cada plantinha para ela. Às vezes uma mãe vai levar o filho, nossa, eu também vou tomar do dele. Eu tô assim, não, para você é diferente. Cada Aham. ser é único. Cada ser o emocional é diferente. Você tá me fazendo lembrar uma coisa muito interessante. É comum a gente ir nas farmácias e ver as prateleiras de florais. Para Sim, ansiedade, o floral para falta, perda de sono, para aumentar o foco. Então, isso também a gente tem que repensar, né? Partindo sim, desse princípio que cada situação, né, é um floral específico. É isso sim. mesmo? Por não ter efeitos colaterais, não ter toxicidade com os florais, por ser trabalhar com energia, a Anvisa liberou, como se fosse Sim. alimento. Todo mundo pode usar. E o que que acontece? Tem muitas pessoas que falam: "Ah, não funciona porque não tomou o que precisava". Ela é Hum. ansiosa, aí comprou lá o floral já pronto. Muitas farmácias já vende pronto lá para Sim, ansiedade. muito comum. Tá, mas a ansiedade dela é de um trauma. Aqui na composição não tem esse floral de trauma, então não vai adiantar para ela. Olha que incrível. O medo, não, eu trabalhei muito medo na pandemia. Era comum Então tem vários demais. tipos de medo. Tem o medo real. Uhum. Por exemplo, eu não vou dirigir, tenho medo de dirigir porque aconteceu um acidente comigo. Então eu não dirijo. É o medo real, aconteceu algo. Uhum. Uma coisa mais tangível ali, né? Sim, agora eu não dirijo, vai que acontece alguma coisa. Eu tenho uma intuição que vai acontecer alguma coisa. É um medo que não existe. Criança que tem medo do bicho-papão, faz xixi na cama. É o medo, não aconteceu nada. Uhum. Agora, se ela apanha, passa por traumas, é uma Sim. coisa. Então, é um floral específico para cada coisa. Cada situação. Sim, o medo do pânico. Eu fui uma vez, eu estava no centro da cidade, meio-dia, em Betim. A pessoa correu atrás de mim. Ai, meu Eu tô assim, você Deus. quer minha bolsa? Eu quero é você. Meu Eu fiquei Deus. com tanto medo. Eu fiquei muito tempo andando na rua, olhando para minha sombra para ver se tinha alguém atrás. Eu tive um trauma ali. Então Uhum. era o medo por trauma. Nessa Uhum. rua, eu fiquei quase um ano sem passar nessa rua. Eu dava volta no quarteirão para não passar nessa mesma Na rua. rua. Então o trauma me paralisou ali. Eu não conseguia ir naquela rua. Hoje eu Uhum. vou, mas Sim. foi um trauma. Então seria um medo de trauma, algo que ocorreu. O processo de ressignificar o trauma é bem Sim, profundo, né? bem E você tem profundo. histórias interessantes para isso também, né? Tem uma paciente que chegou para mim com psoríase. Ah, que incrível! Bom, legal demais hein? Trazer a Ela, dermatologia aqui. sim. Então ela estava com a mancha pegando do nariz até no queixo, no meio do rosto. Tem gente que dá psoríase em regiões mais escondidas, ela estava no rosto. Para mulher, É algo isso é muito marcante. muito. Então ela começou a usar máscara. Olha. Até estranho, a pandemia já passou, aí quando ela tirou a máscara, eu vi. E ela começou a chorar. Eu estou com vergonha. As pessoas me perguntam por que da máscara, elas tentam tirar e eu estou feia. Sim, ela se via inferiorizada ali naquele sentimento, né? Sim, Pelo sim, adoecimento. Eu falo que as doenças de pele, de modo geral, elas vêm eclodir na pele, que muitas vezes tá lá no subconsciente, tá no emocional, ou que muitas vezes a gente não tá conseguindo enxergar e acessar, né?
Sim, Foi o caso dela? foi o caso dela, sim. Eu fiz a avaliação, até então ela não falou muita coisa. Eu fui trabalhar a acupuntura, trabalhar os pontos e prescrevi um floral para ela, junto. Então tava usando duas coisas potentes ali. Sim. Na próxima semana, quando ela voltou, eu olhei pro rosto dela de novo, cadê a mancha? Foi uma semana, exatamente. Como assim? Ela começou a chorar. Ela falou, eu lembrei que quando eu era pequena, eu dava essas marcas, né, da psoríase, e as pessoas tinham nojo de mim. Achavam que ia pegar nelas. Olha só. E ela começou a chorar e ela lembrou disso. Ela não lembrava disso, mas o tratamento abriu a mente dela, fez um desbloqueio que ela entendeu o que aconteceu. E depois dela adulta, a gente conseguiu tratar esse trauma. Ela continuou mais um tempo, eu já mudei a formulação dos florais para me poder acolher ela. Ela também dava crises de ansiedade. Quando aumentava a ansiedade, que aumentava a psoríase. Mas essa vez foi a primeira vez. Ela não procurava porque dava na nuca, escondida, nas pernas, na barriga. Mas dessa vez foi no rosto. Então a gente foi tratar essa ansiedade. Além do trauma, como lidar com a ansiedade no serviço. Então ela absorvia muita energia dos pacientes, ficava desesperada. Não é muita coisa, o que eu Também faço? trabalhava na área da saúde. Ela também, ela era farmacêutica. Também, olha, uma Trabalhava sobrecarga no também lidar hospital. com muitas pessoas, né? Sim, tem pessoas que têm essa dificuldade. Então, fui trabalhando isso com ela. Ajudei ela a tratar essa ansiedade. Isso foi no início do ano. Até hoje ela não voltou, mas ela ainda continua tomando floral. Sim. Mas ela não reclamou mais da psoríase, é uma pessoa bem mais tranquila. Eu também mudei a alimentação dela. Mexendo Eu ali. mexi, que tem alimentos que induzem a ansiedade também. Ah, interessante Então, no caso isso. dela, ela estava até usando um chá de uma planta artemisia, Ah, que é muito quente, muito mais quente que o café. Então, ela tinha insônia, acelerava essa ansiedade dela. Então, eu tirei alguns alimentos e troquei por outros para ela acalmar também. olha que incrível. Sim, porque muitas pessoas comem alguns alimentos, a dieta, assim, para todo mundo, para emagrecer. É termogênico, eu vou emagrecer, todo mundo come. Mas pessoa que é agitada, por que ela tá engordando? É porque ela tá com ansiedade, tá comendo as emoções? Ou ela tá deprimida? O que está acontecendo? Então, a gente, para o emagrecimento, é muito importante a gente tratar esse emocional. Que fica bem mais fácil até de controlar a alimentação depois. Sim, o comer emocional é muito significativo, né? Muito, muito. É, porque as emoções muitas vezes nos controlam e a gente nem percebe, né? Que a gente tá Sim. tendo ali, sendo conduzido pelas nossas emoções, Sim. né? Incrível. E você já teve assim, quando você fez esse tratamento com ela teve esse benefício e você segue, né, fazendo esse acompanhamento. Eu acho que ela deve ter aprendido, né, que para cada fase um floral, cada ciclo de vida um floral, ele cai Sim. bem, né, e de forma bem Sim. individualizada. Acho que isso é o mais incrível do seu trabalho aí. Sim. Cada fase. Às vezes vem as lembranças, a gente muda ali o floral para estar acolhendo a pessoa, porque vem as emoções. Eu mesma foi assim. Eu posso falar um pouquinho como que eu cheguei Pode? nos florais? Seria incrível. Fala pra Eu já estava gente. maravilhada com a acupuntura, já atuando na área, trabalhando com energia. E foi em 2020 eu abri o consultório, veio a pandemia. Nossa, que desafio, hein? Por eu ser do grupo de risco, asmática, Asmática, é verdade. eu fiquei com muito medo. Então eu trabalhava em urgência, eu fui afastada da urgência. Então no consultório também não podia trabalhar. Sim. Fiquei em casa. E eu Teve que se reinventar, né? Eu sempre muito assim, não agitada, mas eu gosto de trabalhar, eu tenho prazer em trabalhar. E eu fiquei muito deprimida na pandemia de ficar em casa. Meus colegas trabalhando e eu tô ali inútil.
Foi esse Olha o pensamento que me sentimento que veio. veio, né? Que Então, eclodiu. eu comecei a estudar os florais, fiz Uhum. curso durante a pandemia e comecei atendimento online. Eu Olha. ia prescrevendo. Como eu sou farmacêutica, não Gente. tinha lugar que nem todo lugar sabe manipular floral. Entendi. Então eu comecei a manipular os meus florais para os meus Ai, que pacientes. incrível! Tinha uns que moravam longe, eu mandava pelo correio. Olha. Até gente de outro país, porque como o floral a gente trabalha o Aham. nome em inglês, é padrão no mundo No todo. mundo Então, todo. a Argentina eu já tratei, foi até uma estudante de medicina lá na Argentina. Aí ela mandou manipular Olha, lá, então eu comecei a atender online. que incrível. Foi onde, assim, quando eu fui vendo os resultados, que até então eu não tinha tanta experiência com os Sim. florais. Teve uns casos com as crianças, eu amo crianças. Não sou mãe, mas eu tenho uma afinidade com Sim. criança. E os pais desesperados, falando que as escolas tinham fechado, as crianças em casa. Prender uma criança é difícil. Muito. Se Ainda pra gente foi mais difícil entender, uma pandemia é uma atrocidade, né? imagina para as crianças. Então, eu tive duas crianças que, assim, essas me marcaram. Que até teve uma que pegou a faquinha do pão lá, de passar manteiga, assim, fincou na mão do pai Nossa, e falou: Eu te odeio. foi Foi muito seríssimo. pesado. O pai, mas por quê? Você não me deixa ver meus colegas, não me deixa sair de casa. Você é mau. Nossa. E assim, muito difícil para todo mundo. Então, eu fiz um floral para ele. E os Sim, florais a gente trabalha as emoções, né? As vibrações das emoções. sim. Tem até alguns livros falando que o amor, a Uhum. paz, coragem tem as vibrações, o hertz. É igual aquela experiência da planta, né? Sim. Que tem uma planta, né? Pra quem nunca viu, né? Tem uma plantinha, duas plantinhas iguais. Para uma escrita uma palavra positiva de amor e a outra palavra de ódio. E aqui todo dia recebia a pessoa falando amor, amor, ela floria, crescia. E a outra que recebia só a palavra ruim entrava numa vibração ruim, né? Recebia essa Sim, carga energética. Eu acho que é muito nessa linha, né? Se a gente parar para pensar as nossas emoções. Isso é sim, carregado de energia. E a sim, gente está tendo um despertar agora para isso. Cada vez sim, mais a população, de modo geral, está se atentando para a saúde de uma forma muito mais, eu digo complexa, porque é complexo para a gente ainda sim. desbravar as emoções de modo geral, né? Tem que estar muito aberto, né? Sim. Esse paciente eu usei uma planta específica, ela chama Holly, floral. Olha, Holly é a planta do amor. olha. E 2 dias depois, o pessoal fala que coisas naturais demora para fazer efeito. Gente, 2 dias. E O pai aí? me liga. O que que você fez com meu filho? Eu fiz gelei. Ai, Meu que Deus, medo o que eu que fiz. aconteceu? Aí eu perguntei, o que aconteceu? Ele começou a chorar. Meu filho me abraçou, me pediu desculpa e falou que me amava. Olha, arrepiei todinha. Então eu também tô até emocionada aqui. Aham, Nossa, foi lindo esse caso. imagina. Tão rápido que foi, eu também não esperava. Uau. Eu utilizei os florais para mim também, assim como a Uhum. acupuntura. Eu trabalhei em os florais. Quando eu estava fazendo um curso, a especialização, eu me tratei. Eu tinha muita vergonha de falar em público. Eu vim aqui falar com você? Jamais. Sofrida, né? Nossa, jamais falar em público. Muita vergonha. E com o tempo, com a acupuntura, eu fui parando de ter ansiedade, assim, de falar em público, eu conseguia Aham. controlar. Mas, eu trabalhei muito tempo em posto de saúde, então, para paciente, eu conseguia falar Uhum. tranquilamente. A acupuntura me permitiu isso, controlar essa ansiedade. Mas quando eu ia palestrar, por exemplo, um congresso que tinham pessoas assim, eu não tenho ainda o doutorado, tinha gente com
graduação muito maior que a minha, Sim. eu ficava com vergonha. Apreensiva, Ou né? então alguém mais velho, tô assim, nossa, essa pessoa tem tanta experiência e eu mais jovem, eu não tenho. Então ele sabe mais, pra mim todo mundo sabia mais que eu, todo mundo que era mais velho. Então, durante o curso eu descobri que eu tinha um complexo de inferioridade. Eu me sentia menor que os outros. Sim. Me sentia menos capaz. Então eu usei o floral para capacidade, aumentar essa autoconfiança. Desbloquear, né? Essa Desbloquear. potência que estava aí adormecida. Que é a planta larche. Que linda. Ela é um pinheiro. Os pinheiros, Ai. eles florem. Ela é muito comum em países gelados. Enquanto todos os pinheiros estão floridos, as outras espécies, essa espécie, ela tá lá, murchinha. Sem flores, sem folhas. Parece até que vai morrer. Então, quando as outras árvores, depois da floração, caem as flores, as folhas, aí que a larche, ela vai florir. Então, tem aquela floresta toda, só ela com aquela flor roxinha, Que coisa linda que deve vibrando ser. ali. Ela tem o tempo dela. Aham. Ela quase morreu, mas ela teve a confiança de que eu sou linda também. Eu sou maravilhosa igual as outras. Então, ela vai... Aquela beleza que de longe você vê no meio da floresta. Sim. Então, eu utilizei essa planta e desde então comecei a ministrar aula em faculdade, comecei a falar em congressos. Olha. O outro pode ser mais velho, mas eu sei um pouquinho da minha área, ele pode aprender um pouquinho comigo também e eu aprendo um pouquinho com ele. A gente divide conhecimentos. O percurso que você trilhou, só você sabe contar, né? Sim. E é isso. Eu acho que cada um tem que olhar para a própria vida com essa amorosidade. O difícil, por muitas vezes, é realmente agir de forma acolhedora consigo próprio, né? Sim. Que bom que os florais vieram aí e trouxeram essa cura, porque todos nós trazemos curas. E isso é Sim. cura também, é falar sobre cura. Cura do interno, cura do emocional. E à medida que você se cura, e cada um que te procura se cura, a gente vai curando essa sociedade, né? De tantas dores. Sim. Que gostoso ver isso, essa história. E que honra você aqui com a gente, trazendo essa experiência, porque eu já falei isso em outros episódios, sabe, Lisandra? Mas toda vez que a gente só leva o outro onde nós já estamos ou nós já estamos chegando, sabe? E essa experiência que você traz aí é riquíssima e é transformadora. É realmente ser agente de cura, é ser agente de união, é agente de transformação, é agente, né? Você está sendo esse agente promotor, né? Que promove toda essa saúde de forma integral. Que honra você aqui com a gente compartilhando tudo isso. Se você tivesse que parar e falar para os pacientes, por exemplo, de algo que realmente te marcou ali e que você queria deixar de um recado final ali para cada um desses pacientes, o que você sente que precisa deixar como mensagem aqui? Eu vejo que a maioria das pessoas cuidam do outro, esquecem de si. Sim. Mães, pais, comece de você. Igual eu comecei a tratar por mim, eu me tratei para conseguir tratar o outro. Sim. Né? Nos congressos, quando eu vou com vários profissionais de saúde, vocês vieram aqui para tratar os pacientes ou para se tratar? A maioria para tratar paciente, não. A gente cuidar de nós mesmos, da nossa essência, é o principal. Então, você tá ansiosa, com medo, alguma coisa não tá boa, cuide de você mesmo, procure ajuda. Cuide de você, para depois cuidar do outro. Você estando bem, você consegue cuidar de todo mundo. É verdade. É verdade. Que coisa linda é isso. Nossa, disse tudo. Gente, muito obrigada. Quero te agradecer, Lisandra, por estar aqui com a gente,
Quero que volte mais vezes. Quero me consultar com você. E, gente, muito obrigada por nos acompanhar até aqui, né? Acompanhe os próximos episódios. Volte mais vezes, Lisandra. E obrigada. Até o próximo episódio. Um abraço. Eu que agradeço.